Assim, vai resultar direto na área da circunferência inferior. Após isso, para se descobrir a área, é só você somar a área da base, que é a circunferência da base, mais a área desse um quarto de circunferência de cima vezes a geratriz, que assim já irá resultar na área do cone. Como exemplo, nós temos esse exercício aqui, que é descubra a área desse cone que possui uma altura de 16 centímetros e um diâmetro de 14 centímetros, sendo que a altura, nesse caso, é o H, que é 16 centímetros, e o raio, por ele dar o diâmetro, primeiro precisamos dividi-lo em dois. Precisamos dividir o diâmetro em dois. Assim, nós descobrimos que o raio é 7. Para se descobrir a geratriz, primeiro a gente pega a altura ao quadrado mais o raio ao quadrado, ou seja, 16 ao quadrado mais 7 ao quadrado, para podermos descobrir essa geratriz aqui. Para resolver esta questão, é necessário, primeiramente, descobrirmos o resultado da parte superior do cone. Para isso, é necessário primeiro fazer 16 ao quadrado mais 7 ao quadrado, que assim vai dar a geratriz ao quadrado. 16 ao quadrado é igual a 256 mais 49, que seria 7 ao quadrado. Para podermos descobrir a geratriz, precisamos descobrir primeiro a soma desses dois valores, que no caso é 305. Sendo que a geratriz do resultado é g ao quadrado, resulta em 305 ao quadrado. Para podermos descobrir o valor exato da geratriz, é necessário nós fazermos a raiz dela. Assim, nós fazemos a raiz de g, ou seja, a raiz de 305, sendo que a geratriz, o resultado fica 17,5. Após descobrirmos isso, multiplicamos esse valor por 2 vezes 3,14 vezes 7. Isso sendo o 2 vezes 3,14 vezes 7 dentro de um parêntese. Esse valor resulta em 49,96. Aí pegamos 49,96, multiplicamos por 17,5, assim resultando em 769. Com isso, já descobrimos o valor da parte superior. Após isso, fazemos π vezes raio ao quadrado, que é π vezes 7 ao quadrado, sendo que esse valor resulta em 153,86. Após descobrirmos esse valor, multiplicamos 769,3 mais 153,86, que dá 923,16 centímetros quadrados. Sendo assim, nós descobrimos que a área desse cone é 923,16. Um tronco de um cone nada mais é você pegar o tronco e cortar ele, não importa onde, que você obtém o tronco. O cone, cortando, obtém o tronco. Um tronco ele possui duas bases, que uma base menor que a do bico e uma base maior que a do tronco mesmo. Então possui dois volumes para calcular. Um tronco ele possui dois raios, um raio da base menor e um raio da base maior, uma giratriz própria e uma altura própria. Tem uma regra de 3 que dá para calcular ambos os raios e ambas a altura, tanto a altura total quanto a do cone e do tronco. As bases são circunferências, então é π vezes raio ao quadrado. Para calcular o volume, tem duas formas, ou você subtrai o volume total menos o volume do bico, que você acha o volume do tronco, ou usa a fórmula π vezes h dividido por 3 vezes entre parênteses r ao quadrado mais r vezes r minúsculo mais r ao quadrado minúsculo. Para finalizar, um exercício, um reservatório tem a forma de um cone circular reto de altura igual a 10 metros
e raio igual a 4 metros. Este reservatório recebe água até a altura de 5 metros e o volume presente no reservatório corresponde a qual? Π é igual a 3, como ele dá. Para calcular o raio, que ele não dá, o raio da base menor, usamos a regra de 3. Então a gente possui o raio maior, a altura total e a altura do tronco. Usando a regra de 3 a gente acha 2 metros, que é o raio menor. Assim a gente calcula o volume total e o volume do bico, que o volume total é a área da base, que é π vezes r ao quadrado, vezes que para calcular a circunferência, a área da base, que dá 48, que é 3 vezes 4 ao quadrado. E para calcular o volume total é V vezes, que é o volume, vezes a área da base, vezes a altura dividido por 3, que dá 160 metros cúbicos. E o volume do bico é a mesma coisa, só muda os valores, que a área da base é 3 vezes 2 ao quadrado, que dá 12 metros quadrados. Aí calcula vezes a altura dividido por 3, que dá 20 metros cúbicos. Assim é só pegar o volume de ambos, subtrair um pelo outro, que achamos o volume do tronco, que é 140 metros cúbicos. E no exercício ele pede a porcentagem, então a gente só precisa fazer uma regra de 3, onde 160 metros cúbicos é do cone todo, então é 100%, e o tronco é 140 metros cúbicos, que a gente quer achar a porcentagem. Aí faz uma regra de 3, que dá 100 vezes 140, é igual a 160x. Calcula que vai dar 87,5%, que é o resultado da questão. Um filtro cônico de papel tem 12 centímetros de profundidade e 8 centímetros de diâmetro. Determine sua capacidade em milímetros. Bom, para calcular o volume desse cone, a gente tem que fazer a área da base, πr ao quadrado, vezes a altura, dividido por 3. Essa é a fórmula do cálculo do volume do cone. O exercício diz que o nosso filtro cônico ele tem 12 centímetros de altura. Então, temos como altura 12 centímetros e 8 centímetros seria o diâmetro, que é aqui. Sendo assim, o raio mede 4 centímetros. Agora é só colocar tudo isso na fórmula. Vai ficar assim, transformando 3,14 vezes 4, com 3 lá em cima, vezes 12 dividido por 3. Cortando aqui, vai ficar o volume igual a 3,4 vezes 4 elevado ao cubo. 4 elevado ao 3, 64. Então, vai ficar o volume igual a 3,14 vezes 64. A conta vai ficar 200,96. Então, a gente coloca aproximadamente 200. Bom, o exercício pede em mililitros. E aqui deu 200 centímetros cúbicos. Sendo assim, nós temos aproximadamente 200 mililitros. Sendo esse o volume deste cone. Eu vou resolver um exercício sobre a área do cone. O enunciado diz assim: deseja-se construir um cone circular reto, utilizando para isso papel. Sabendo que o cone deve apresentar 20